E aí pessoal, Sauras falando, tudo beleza com vocês? Bem, depois de muito tempo voltamos agora novamente com o Paleodinho, que pra quem não sabe é um quadro aqui do canal onde a gente fala dos dinossauros da era Mesozoica, características, fatos, teorias e etc. E bem, hoje vamos falar de um dinossauro icônico e bem famoso na cultura pop, o lagarto telhado, o Stegossauro. Mas depois daí... O Stegosaurus é um grande dinossauro do período Jurássico Superior, há 159 milhões a 144 milhões de anos atrás, que teria vivido no oeste da América do Norte. O Stegossauro é um dinossauro herbívoro, ou seja, se alimentava de plantas e vegetais. O que chama mais atenção nele são seus espigões e suas grandes placas. Suas características: o Stegossauro tem um pescoço curto, uma cauda bem comprida e com 2 pares de espigões, que ele usava como defesa. Sua cauda era bem erguida e possivelmente ficava balançando, possivelmente talvez para afastar os predadores, como Allosaurus, Ceratossauro, entre outros. As suas placas iam da cabeça à cauda, elas eram enormes e deixavam o Stegossauro mais imponente ainda. E bem, temos várias hipóteses de que essas placas serviriam, e possivelmente era para controlar a temperatura do animal regulando ela. Os cientistas encontraram vários vasos sanguíneos nas placas do Stegossauro, o que sugere que a regulação de temperatura era provavelmente uma função dessas placas. Porém, essa teoria foi questionada, já que as microesculturas da placa sugerem que elas não foram usadas para irradiar calor, de acordo com a análise feita em 2005 publicada na revista Paleobiology. E um estudo mais recente publicado em 2010 no Swiss Journal of Geosciences concluiu que as placas podem ter desempenhado um papel passivo no controle da temperatura corporal devido ao seu grande tamanho e extensos vasos sanguíneos. Mas, possivelmente, essa não seria sua função principal. E possivelmente sua função principal, a função das placas, seria como exibição e reconhecer espécies, atraí-las e etc. Biologia do Stegosaurus. O Stegossauro pertence à família dos Stegossaurídeos, a família que lhe dá o nome. O Stegossauro e os seus parentes estão intimamente relacionados com os anquilossauros, com os quais eles compartilham a armadura dérmica, uma simples fileira curva de dentes pequenos, e ambos os grupos evoluíram de uma linhagem de dinossauros blindados menores como Scutellatosaurus e Cieslidosaurus, lá no início do Jurássico. Os Stegossauros perderam as armaduras do corpo que esses seus primeiros parentes tinham. O revestimento entre diferentes Stegossauros variava. O Stegossauro tinha um cérebro menor que uma noz, e por isso cientistas acreditavam que o Stegossauro teria 2 cérebros. Em uma parte de sua médula espinhal tinha um canal alargado na região pélvica, e nisso acreditava-se que ali tinha um segundo cérebro. Porém, essa ideia foi descartada. Desde então não está claro para que função essa cavidade serviu. Pode ter mantido um corpo de glicogênio, uma estrutura encontrada em pássaros que pode desempenhar um papel no armazenamento de energia. Tamanho. O Stegossauro foi o maior e mais conhecido dos Stegossauridae e de dinossauros blindados. A maior espécie foi o Stegossauro armutus, um gigante que cresceu com cerca de 9 metros de comprimento. A outra espécie que serve como principal exemplo do gênero Stegosaurus, no entanto, seria o Stegosaurus stinopus, a espécie de estegossauro mais conhecida e mais estudada, devido à sua abundância de fósseis, incluindo um esqueleto quase completo, por ser mais merecedor desse título. Eles possivelmente chegariam a uns 3 a talvez 4 metros de altura, o estegossauro adulto, e pesavam cerca de 2 a 4 toneladas. Momento Jurassic Park. Uma grande curiosidade do estegossauro do Jurassic Park é que ele é um dos dinossauros mais acurados da franquia, possivelmente. E o que poderia ser modificado nele é a sua cor, para ser mais chamativas, principalmente na sua placa. Uma cauda erguida e não tão abaixada, quase arrastando no chão. E a cauda devia ser um pouco mais comprida, e suas pernas também deviam ser um pouco maiores. Mas como eu disse, está ótimo para um estegossauro. Espécies. Bem, por si só, o Stegossauro não é uma espécie, em si um gênero de dinossauro, e dentro dele há 3 espécies, cujos são Stegossauro armatus, Stegossauro stinop e Longispinus stegosaurus, que eu não sei pronunciar muito bem o nome desses dinossauros assim, né, o sobrenome deles, não sei muito bem pronunciar, então me desculpa se eu estiver pronunciando errado aí. Mas bem, pode ser também apenas uma espécie e isso ser apenas variações. Descoberta.
Os primeiros fósseis do estegossauro foram encontrados em 1876, no Colorado, por M.P. Felch, e foram nomeados pelo Othniel Charles Marshall em 1877. Acho que vocês já devem estar meio enjoados de ouvir o nome do Othniel, mas esse cara nomeou bastante dinossauro, então já vão se acostumando. E fósseis de cerca de 80 indivíduos foram encontrados na formação Rossel, onde também foi encontrado o alossauro. E em 2007, pesquisadores descobriram um fóssil de um estegossauro em Portugal, onde também possivelmente poderia haver seus predadores alossauros. E falando de predadores, os predadores. O estegossauro era um alvo difícil para predadores, mas havia um dinossauro que tinha uma rivalidade tão grande com ele que era o seu principal predador, e esse era o alossauro. Temos o paleodino dele, então vai lá assistir. Card aí. Também tem um pouquinho desatualizado, mas ainda dá para se aprender várias coisas sobre o alossauro. E bem, uma prova dessa rivalidade mesozoica, jurássica, é que os paleontólogos já encontraram vários fósseis de alossauros com perfurações, que possivelmente era causada pelos espingões do Stegosaurus. Nome. O nome do estegossauro significa lagarto telhado, porque os paleontólogos do século XIX achavam que as placas ficavam planas ao longo das suas costas, como telhas em um telhado. Mas a maioria das evidências apoia a ideia de que as placas se alternavam em duas fileiras, como o lado pontiagudo para cima do pescoço do dinossauro até a parte traseira. Suas placas no total seriam mais ou menos 17, chamadas escudos. Eram feitas de um material ósseo chamado estiodermas, mas não eram sólidas. Elas tinham estruturas semelhantes a treliças e vasos sanguíneos por toda a parte. Curiosidades. Primeira curiosidade, o nome dos espingões do estegossauro cientificamente se chama Tagmiser, e ele só tem esse nome por causa de um meme que um paleontólogo fez. Então nunca desista do seu sonho. Às vezes você pode estar fazendo um meme bobo de um dinossauro e pode virar um nome científico. Segunda curiosidade, o estegossauro é um dinossauro bem velho já. Ele foi um dos primeiros dinossauros encontrados em pá, e por isso temos várias retratações deles. E já tivemos muitas modificações. Inclusive, antes achava que o estegossauro era um animal bípede, mas na verdade ele é um quadrúpede e é um herbívoro. Terceiro fato. Um fato curioso é que algumas pegadas sugerem que o estegossauro possivelmente poderia andar em bando de diferentes idades. Isso é um fato muito interessante. E quarta e última curiosidade, algo interessante sugere que talvez o estegossauro poderia levar o seu sangue para a sua placa, pelas veias, e nisso as placas ficarão mais coloridas, o que poderia intimidar os predadores e atrair fêmeas, etc. Mas bem, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem um like, se inscrevam neste canal e compartilhem, porque eu dei bastante trabalho para fazer este roteiro e também gravar o vídeo, e ainda vou editar, porque eu ainda não editei, mas vai dar trabalho, então não se esqueçam de inscrever aí e compartilhar para os seus amigos. Mas eu vou indo nessa, espero que você saiba agora do estegossauro, Você aprendeu do estegossauro. E não se esqueça de sugerir nos comentários o próximo paleodino. Um Velociraptor, talvez. Um Acrocantossauro, eu não sei que se for qualquer dinossauro aleatório aqui. Mas o próximo vai ser um carnívoro que eu vou decidir ainda aí com vocês. Então me segue lá no Instagram, que geralmente eu coloco as sugestões lá pra vocês, tal dinossauro vai aparecer nesse paleodino. Você quer que esse dinossauro apareça? Então vai lá no Instagram, voltar, que sempre tem enquete lá nos stories. Vou indo nessa, falou e até mais!